O que é a adoração? Adoração, irmãos, ela é fruto de algo que nos leva a agir de maneira grata diante daquele que merece toda a adoração. E a gratidão não tem a ver simplesmente por aquilo que aquele que recebe a adoração fez, mas também por aquilo que ele é. Nós somos gratos porque Deus é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós somos gratos porque esse Deus, Ele faz, Ele opera, Ele age de maneira eficaz. E esse Deus justo é um Deus que, apesar de toda a sua perfeição, santidade, beleza, é Deus gracioso para conosco. A grande questão é, até que ponto nós compreendemos quem Deus é e compreendemos a perfeição da sua obra nas nossas vidas? Até que ponto nós não damos ao Senhor a glória que Ele merece por aquilo que é e por aquilo que Ele faz? Um dos exemplos fica claro para nós é nesse texto de Romanos, quando o apóstolo Paulo está explicando à igreja de Roma a justificação. E sem sombra de dúvida, ele o faz de maneira tão meticulosa e de maneira tão delongada, porque ele vai falar sobre esse assunto desde o capítulo 1 até o capítulo de número 6, ele fala sobre justificação. E ele o faz porque certamente a igreja não compreendia bem esta obra maravilhosa de Deus por ela. E consequentemente essa igreja agia de maneira inadequada diante de Deus. Então o apóstolo Paulo, de maneira pastoral, de maneira sábia, orientada pelo Espírito de Deus, ele vai orientar a igreja para compreender isso. O que significa justificação, qual é o valor dessa obra de Deus na nossa vida. E o que o apóstolo Paulo quer é que a igreja, através do entendimento, deixe de negligenciar a graça de Deus e o adore certamente de maneira a que agrade ao Senhor. Como lhes disse, há uma valorização do apóstolo Paulo aqui nesse tema, ou nessa doutrina da justificação. O que nós podemos perceber no capítulo 2, no anterior a esse texto aqui, é que o apóstolo Paulo nos fala a respeito da certeza do perdão dos pecados. Ele diz que Deus nos dá perdão de pecados de tal forma que toda a nossa culpa foi tratada, e essa certeza do perdão dos pecados deve levar-nos a experimentar de uma comunhão com Deus ainda maior. Paulo fala que essa certeza do perdão dos pecados também nos dá a certeza da vida eterna. Quando o apóstolo Paulo nos fala disso, ele está apontando para algo que é muito importante para nós. A certeza da vida eterna nos dá a motivação para perseverarmos baseado na graça de Deus. E nisso está baseada uma doutrina reformada muito importante, que é a da perseverança dos santos. Nós só perseveramos na vida cristã, irmãos, porque Deus nos dá certeza da vida eterna. Nós perseveramos não porque nós não pecamos, nós perseveramos porque Deus é fiel, e mesmo em momentos que erramos, nós temos a certeza de que Ele é perdoador, Ele é sustentador, Ele é resgatador, Ele é restaurador da nossa vida e da nossa esperança. E o apóstolo Paulo também nos fala da certeza do amor de Deus, quando ele nos faz olhar para Deus e entender o seu amor. Como Paulo concluiu esse primeiro bloco sobre a culpabilidade do pecado, a culpabilidade que o pecado nos traz. No verso de número 19 e 20 do capítulo 2, ele diz: de que estáis persuadidos de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos é que eles não estavam entendendo
Apesar de Deus ser aquele que causa certezas em nós, certezas como essas que eu falei, do perdão de pecados, da vida eterna e do amor de Deus, eles ainda estavam colocando a sua espiritualidade, estavam colocando a sua esperança e estavam divulgando a obediência à lei como se fosse isso que os levaria a viver na intimidade do Senhor, tendo alegria e a certeza da vida eterna. E ainda ensinava isso para as pessoas. E o apóstolo Paulo diz: não. Através da lei, diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 20, nossas mãos estão impedidas. No verso de número 19 ele diz: nossas bocas estão fechadas. No verso 20 ele declara, dizendo que a nossa condenação está pronta, está declarada. Quando nós não entendemos que Deus nos justifica, e através da justificação, Ele nos dá convicções, e quando nós queremos ter uma espiritualidade baseada na nossa própria força, nós vamos ter problemas. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo trata essa sistemática ou esse problema com aqueles irmãos, levando-os a entender quem Deus é e o que Deus faz por nós. Paulo faz questão de que nós saibamos que todo o plano da salvação do homem é iniciativa de Deus, e que toda vida que o homem tem é a ação graciosa de Deus. O nome de Deus nesse bloco que nós lemos agora mesmo, ele aparece 7 vezes, entre os versos 21 e 31. Que Deus arquitetou esse plano com esta obra, para ele ser conhecido no capítulo 2 como o justo e o justificador, como aquele que faz a obra, não só planeja. A grande questão é como Deus desenvolveu e aplica esse plano nas nossas vidas. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos traz aqui nesse texto, no verso 21, no capítulo 2, é que Deus testemunhou na lei tudo aquilo que Ele tinha proposto para nós. Quando nós vamos para a palavra do Senhor no Antigo Testamento, e vemos a história de Israel, naquele período do Egito, da escravidão e das dificuldades, nós encontramos ali muitos símbolos que apontam para o plano de Deus da salvação, o plano que Ele executaria na história salvando o homem. Por exemplo, nós vamos em Êxodo capítulo 3, e nós vamos encontrar um povo cativo, nós vamos encontrar um povo perdido, sofrendo as consequências de uma desobediência, de uma separação da vontade de Deus, que havia sido revelado lá atrás, quando Deus pactuou-se com o seu povo, dizendo que o salvaria, na medida em que eles fossem fiéis, mas não foram, e Deus lhes permitiu viver momentos de perdição, de cativeiro no Egito. Mas logo nós vamos andar, e vamos encontrar no capítulo 12, Deus mostrando a salvação, na medida em que o povo vai saindo do Egito, vai saindo diferente de como entraram. Eles entraram como escravos, viveram mendigando pela própria existência, por direitos que eles sempre tiveram no Senhor, mas que agora por causa do pecado e da escravidão não tinham. E agora Deus os faz sair do Egito, e enquanto estão saindo, eles saem levando riquezas, muitas riquezas. No capítulo 20 do livro de Êxodo, nós vemos Deus manifestando para o povo que Ele estava tirando um povo, que vivia momentos de tristeza, de angústia e de escravidão, por causa do pecado, mas que agora Deus os resgatava e os tirava fora do Egito, e lhes dava um código de santidade, a lei. E o princípio da lei e Deus é único, que Ele é o único que deve ser conhecido e adorado, e que o povo de Deus deveria esquecer todas aquelas coisas que eles vivenciaram no meio daquele povo idólatra, e não deveriam fazer imagens e nem adorá-los.
mas que há um só Deus, e esse Deus é o Deus que lhes traz todo o entendimento, toda a verdade e princípios de vida, de obediência, de submissão, de graça, os 10 mandamentos. E na medida em que o povo vai saindo, Deus determina: façam um lugar onde eu possa habitar no meio de vocês. Construam um tabernáculo. E quando nós olhamos para aquele tabernáculo que deveria ser mudado de lugar na medida em que o povo fosse chegando perto da terra que lhes foi prometida, havia todo um simbolismo naquele lugar. E o simbolismo era Cristo, o Salvador, a salvação. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus testemunhou tudo isso ao povo através dos profetas e através da lei, ele está mostrando exatamente isso. Um Deus que sempre mostrou que, apesar dos nossos pecados, esse Deus é um Deus que gosta de nós, porque Ele resolveu gostar. Ele nos ama porque Ele resolveu amar. Ele nos salva porque Ele resolveu salvar. Ele nos santifica porque Ele resolveu nos santificar. Ele nos dá perseverança porque Ele nos preserva, apesar de tudo que nós somos e tudo que fazemos. Isaías capítulo 53, um texto áureo da Escritura, nos mostra a visão do Calvário que Deus deu a Isaías. Quando ele vê o Cordeiro de Deus sendo imolado, sendo oferecido para o sacrifício, como ovelha muda que vai ao matadouro para enfrentar a morte, sendo ele santo, ovelha sem mácula nenhuma, sem erro nenhum, sem defeito nenhum, sendo levado para morrer no nosso lugar. E o texto de Isaías nos mostra claramente o quanto Deus nos amou, o quanto Deus foi tolerante, o quanto Deus abriu caminho entre os pecadores, tolerou os pecadores, não por causa da negligência de Deus na sua justiça, mas porque Ele resolveu usar de justiça sobre o seu Filho, e através disso, nos justificar. Deus demonstrou, em toda a Escritura até aqui, o único caminho para a salvação, a justificação pela fé em Cristo Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quer que a igreja de Roma, e nós hoje, e tantos quantos lerem esse texto, compreendam, de que existe uma única maneira de vivermos com Deus, através dele mesmo, através do que ele é, e através do que ele faz. Quem propôs essa solução foi o próprio Deus. O texto, ele é muito rico ao nos dizer algumas coisas aqui. Observem bem que no verso de número 25 do texto que lemos, no capítulo 3, diz que Deus propôs no seu sangue de Jesus a propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Deus manifestou a sua justiça através de Jesus. Querido, você consegue compreender o que significa o seu pecado diante de Deus? Desde o início na Escritura, diz que o nosso ato de pecado é ato de rebeldia. Mas não uma rebeldiazinha, alguma coisa pequenininha. Mas é um ato que aponta para a completa negligência de quem Deus é. A completa negligência do que Deus fez. E nós conseguimos entender isso quando nós olhamos para trás em Gênesis e vemos a atitude de Adão, junto com a sua esposa Eva. Aqueles que haviam sido feitos pela própria mão de Deus, e havia recebido da boca de Deus o sopro de vida e se tornado alma vivente, e foram colocados num lugar maravilhoso, um lugar perfeito, um lugar de prazer e de deleite, um lugar onde eles podiam conviver com Deus,
onde eles contemplavam a plenitude da graça de Deus diante dos seus olhos, onde não havia falta de nada, onde havia tranquilidade e paz, não havia peso de culpa, não havia nada que pudesse tirar deles a intimidade do Senhor. E houve um ato terrível de rebeldia, de desprezo, de abandono, um ato que apontava um desejo de ser como Deus era, ouvindo aquilo que lhe foi proposto, o desejo de ter mais do que aquilo que de maneira perfeita Deus era e Deus fez. Ato de rebeldia. Todas as vezes que nós pecamos, o nosso ato é exatamente semelhante ao ato de Adão e Eva, é ato de rebeldia. Nós estamos deliberadamente, apesar de saber quem Deus é, e apesar de saber de tudo aquilo que Ele faz pelo seu povo, nós agimos contra Ele, nós agimos contra a sua santidade, e em nada, eu volto a dizer aos irmãos, em nada, somos diferentes de Adão e Eva, em nada, porque Deus, para com a sua igreja, para com o seu povo, Ele age como um Deus santo, e que cuida de nós, apesar do nosso pecado. Ele manifestou, e o tempo aqui no verbo é um tempo perfeito, Ele manifestou de maneira conclusiva e maravilhosa, de maneira inquestionável, e é do mesmo jeito que Deus manifesta a nós hoje, irmãos, o seu amor e a sua graça. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, diz algo maravilhoso. Muito semelhante ao que Paulo diz aqui nesse texto, diz que Deus nunca foi visto por alguém. E aí o texto diz assim: o Filho unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, Ele o fez conhecer. Ele foi manifestação de Deus e nós conhecemos o Pai através dele. A manifestação de Deus e da sua bondade, irmãos, é dada a nós através de Cristo e daquilo que Cristo fez na cruz por nós, para que isso tenha efeito sobre a nossa vida. A proposta de Deus foi Jesus, o propiciatório de Deus, que é exatamente esse termo que nós encontramos aqui no texto. Jesus é o propiciatório de Deus, o ilastério de Deus, a tampa da arca, aquela tampa que estava em cima da arca, e que agora os anjos, ao olharem para dentro da arca, ao invés de ver algo que os condenava, o mundo era condenado pela lei que estava lá dentro, a tampa, lançada sobre ela o sangue do Cordeiro, tampava aquilo que nos condenava. A lei agora não era mais vista, e sim o sangue do Cordeiro. Sabe, irmãos, Jesus é o nosso tampa-pecados. Ele é a propiciação de Deus pelo nosso pecado. O sangue de Cristo é derramado por nós, para que através do valor da sua santidade, do seu amor, pudéssemos ser justificados e a nossa culpa não mais pesada, apesar dela ser exatamente rebeldia contra Deus e contra a sua vontade e a sua obra por nós. Paulo desejava muito que a igreja pudesse entender isso. Entender o quê? Que a nossa culpa perante Deus está cancelada. No verso de número 31 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Capítulo 8, verso 31 de Romanos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que tinha que ser feito, irmãos, foi feito. A nossa culpa perante Deus foi cancelada, porque Deus, pela sua bondade, nos deu fé neste tampa-pecados.
As acusações do diabo, irmãos, também foram canceladas. E nós sabemos muito que N vezes nós sofremos com as acusações do diabo, que continuamente fica na nossa mente, ao nosso redor, tentando nos convencer que apesar de Cristo ter feito a obra perfeita, não é tão perfeita assim, nós ainda precisamos fazer alguma coisa. Quem sabe, lutarmos com as nossas próprias forças com a lei. Mas o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele diz também, no verso de número 1, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Irmãos, que maravilha! Através da obra de Cristo, nós não temos mais culpa, nós não somos mais acusados de maneira definitiva pelo diabo, a nossa consciência é purificada, a nossa comunhão é restaurada, nós somos redimidos, nós somos justificados. E no capítulo 5, verso 1, diz a Escritura de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus nos dá essa bênção, irmãos? Olha o capítulo 3, verso 21. Ele diz, sem lei, ou está dizendo, não é por obras não. Irmãos, Deus não nos justifica por obras. No verso de número 27 ele diz, sem orgulho, sem jactância, não é por aquilo que nós achamos que somos ou fazemos que nós nos justificamos diante de Deus. Ele diz, e nem porque somos circuncisos, se referindo aos judeus que naquele tempo batiam no peito e diziam, porque eu sou judeu e circuncidei ao 7º dia, meus pais fizeram isso, tudo bem. Ele diz, nem tem a ver com circuncisão, não é porque você nasce diante da raça judaica, mas ele diz, por causa da fé, mediante a fé, não por causa da fé no sentido de que o homem é salvo porque ele creu, mas ele é salvo porque Deus lhe deu graça, que levou a compreender a obra de Cristo na cruz, crendo nele. É assim que a fé age, por causa da graça do Senhor. Fé nos merecimentos, no Filho de Deus. Os merecimentos de Cristo na cruz é que nos justifica. É Cristo quem nos justifica. O ato dele perfeito é que nos justifica. Quem ele era na cruz? Deus. O que ele fez na cruz, apesar da nossa rebeldia, nos perdoou, nos libertou da culpa, nos libertou das mazelas do pecado, nos liberta das mazelas de Satanás, ele nos dá a justificação. Nós somos justificados por causa de Cristo. E agora, quando pela graça Deus nos dá entendimento disso, irmãos, a justificação é aplicada na nossa vida e nós nos tornamos, através do entendimento de Cristo e através da obra de Cristo, verdadeiros adoradores. Se nós desejamos ser adoradores, irmãos, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito dele ao colocar o seu Filho na cruz, nós temos que conhecer a Deus intimamente, e nós temos que entender a obra de Deus na cruz por nós, e a obra de Deus na nossa vida hoje, por causa de Cristo, na medida em que todos os dias o Espírito de Deus aplica o sangue dele na nossa vida. Ontem eu tive uma experiência cristã abençoada, feliz, num velório, mais uma vez. Ontem nós sepultamos um membro da nossa igreja, da nossa congregação dos Buritis, nosso irmão Antônio Pavan. Esteve conosco um tempo, depois quando a congregação começou, ele esteve lá. Atualmente, por causa da sua enfermidade, estava na igreja do Jardim Goiás, mas ainda era membro da nossa igreja. Foi muito bom participar daquele culto fúnebre.
Parece um contrassenso e de novo eu estou falando de coisa semelhante. Mas foi glorioso, foi emocionante. Quem estava lá ontem consegue entender o que eu falei. Estou falando. A história desse irmão é uma história cheia de muitos detalhes. E eu vou resumir. Esse homem, como um próprio irmão testemunhou durante o culto e pediu a palavra e falou a respeito do seu conhecimento desse servo de Deus há muitos anos. Um homem conturbado, de pouca paciência, entre aspas, um anarquista, um usuário de drogas, um homem perdido, sem esperança, e que num período da sua vida ele foi tratado com o Evangelho. Jovens Livres, conhece? Ouviram falar? Há muitos anos atrás ele aceitou a Cristo, e Cristo o libertou de todas essas coisas, e Cristo começou a transformar a sua vida, e ele começou a ser instrumento nas mãos do Senhor. Foi emocionante ouvir a sua filha, crente em Cristo Jesus, a Maíra, falar a respeito do seu pai, falar daquilo que foi o seu pai na sua vida, e da história da graça de Deus na vida do seu pai, e através disso na sua vida. E ela leu na Bíblia o testemunho daquele homem do que Cristo era e da sua esperança. E a sua esperança era o céu com Cristo Jesus, e a alegria e tranquilidade dele naquilo. Testemunhos lindos, não de um homem que era santo, no sentido comum da expressão, mas pelo contrário, um homem que foi transformado por Deus, e que as qualidades da graça de Deus foram vistas na sua vida, porque ele foi justificado pelo sangue de Cristo, ele foi tratado, estava sendo santificado por Cristo, pelo sangue de Cristo, e a sua vida foi instrumento nas mãos de Deus. E ao final do culto, uma senhorinha pediu a palavra, e a gente fica meio temeroso às vezes, não sei quem é, mas pode falar, senhora. E ela testemunhou o quanto foi importante o testemunho daquele homem para a vida dela, e para a vida da filha dela e da família dela, que aceitou a Cristo Jesus através daquele homem e foi discipulado por eles. E ela disse que ele foi instrumento na vida da família dela, porque Deus transformou a vida dele. Ela disse, ele é um testemunho vivo de que quando Deus age, ele age de maneira perfeita. E aquela irmã em Cristo disse algo maravilhoso: se você não conhece a Jesus, que transformou a vida dele, creia em Jesus. E esse foi o fim do nosso culto. Sabe, irmãos, foi um tempo de louvar a Deus por aquilo que Deus é, e por aquilo que Deus verdadeiramente faz, queridos. Deus estava em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, mas nos confiou a palavra da reconciliação. A grande verdade é que Deus concedeu a nós, a igreja do Senhor Jesus, a graça de podermos conhecer ao Senhor e crer nele e na sua obra, e sermos justificados pelo Senhor, e sermos libertos da autoridade do pecado, e sermos libertos da culpa e das mazelas de Satanás, para que fôssemos verdadeiros adoradores. Mas a adoração, ela antes de tudo é uma expressão de gratidão a Deus consciente. O que me impressiona muitas vezes é que nós negligenciamos isso. E Deus tem misericórdia de nós.
Deus é gracioso conosco, irmãos, com esta igreja, com esse somatório de irmãos que aqui está, e nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que ser uma igreja que levantamos a nossa voz na presença de Deus, porque nós estamos na presença de um Deus verdadeiro, aquele Deus que criou os céus e a terra perfeito, e um Deus que diz que há de resgatar e restaurar, redimir todo o universo por causa da obra de Cristo, e está redimindo a nós dia após dia e salvando pessoas, e que um dia completará toda essa obra e fará novo céu e nova terra, para que lá possamos continuar adorando ao Senhor. Mas hoje, irmãos, Deus está fazendo essa obra na nossa vida, para que tenhamos vigor no nosso louvor, alegria ao abrir os nossos lábios para adorar, para cantar, alegria ao ajoelharmos na presença de Deus, para confessarmos os nossos pecados, não por causa dos nossos pecados, mas por causa do Deus que é justificador. Nós não podemos ser um povo que não tenha alegria na presença de Deus e diante das obras dEle, porque a nossa motivação, irmãos, vem dEle. A nossa adoração é fonte, é causada pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Louvamos a Deus pelo coral madrigal, pelo coral misto, pelo coral de homens da nossa igreja infantil, o coral da nossa escola, mas não são eles que nos motivam a adorar a Deus. Nós louvamos a Deus pelos homens que Deus tem levantado e que tem trazido mensagens à igreja, o conselho que tem pastoreado essa igreja. Louvamos a Deus, mas não é a nossa motivação para adorar a Deus, pois nada disso é ou existe sem a obra de Deus na vida das pessoas. E em última instância, nós adoramos a Deus porque Deus é maravilhoso, Ele é único, como nós lemos em toda a liturgia, e é o único que é digno de receber sempre, em todo momento, todo o nosso louvor. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, é comum ele dizer: sempre dou graças a Deus quando recordo de vós. Eu agradeço a Deus pelos irmãos, eu agradeço a Deus pela graça de Deus na vida dos irmãos, eu agradeço a Deus porque Ele não tem permitido faltar nada e nenhum dom na vida dos irmãos. Ele é repetitivo isso, porque essa é a motivação que conduz esse homem a adorar o Senhor na presença do Senhor. E ele diz: é assim que a igreja tem que ser, e com vigor. Eu dizia ao pastor Rogério essa semana, nós precisamos orar para que a igreja entenda e se alegre na presença do Senhor. Quando canta, quando ora, quando lê a Bíblia e quando convive uns com os outros, quando trata os pecados com a Escritura, quando o Espírito traz contrição, quando o Evangelho é pregado e alguém crê, quando alguém é despertado para exercer um ministério de missionário. E nós poderíamos falar N coisas, que é a obra do Senhor na vida da igreja, e que nos leva, ou deve nos levar, a uma alegria e verdadeira adoração. Irmão, se não for assim, não tem sentido. Se não for assim, nós estamos brincando de ser crentes, porque existe uma metodologia que faz bem ao coração da gente e emocionalmente a gente se sente bem. Religiosidade não é isso, vida cristã não é essa. Quando o apóstolo Paulo traz essa mensagem aos irmãos de Roma,
Ele o faz, irmãos, para aqueles irmãos perderem o vício que eles estavam tendo, porque eles vinham do judaísmo, e ainda estavam entendendo que vida cristã era cumprimento de lei. E o apóstolo Paulo diz: não, vida cristã é o entendimento de quem é o Deus que nos salvou, é o entendimento da obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. A lei tem que ser abandonada? Não, diz o verso de número 31. Anulamos, pois, a vontade de Deus expressa na lei? Não. Antes, confirmamos a lei. Quando nós compreendemos quem Deus é e a obra maravilhosa dele, aqui nesse caso, a justificação, irmãos, a nossa alegria tem prazer na lei do Senhor, e meditar nela, e nos esforçar para cumpri-la, como expressão de louvor e de verdadeira gratidão. Concluindo, a pergunta simples: qual é o prazer que você tem ao estar na casa do Senhor nessa noite? Como você tem se alegrado, ou buscado alegria e motivação para estar na casa do Senhor? Ou na sua casa, ou em qualquer lugar, como cristão verdadeiro. A obra de Deus é perfeita, irmãos. Nós é que não somos. Deus queira que possamos ter os olhos abertos para compreender a beleza de Deus e a beleza da sua obra por nós. Vamos orar.